Jornal do Meio-Dia comigo, Rodrigo Menezes, começando agora nessa quarta-feira, um dia de preparação para o Palmeiras. O Palmeiras não tem jogo hoje, só volta a jogar pelo Paulista amanhã, né? Então, o Palmeiras fazendo os treinamentos e a preparação para essa sequência de clássicos que vem pela frente. E aqui você fica sabendo de tudo. Então, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se ativar o sininho e, se puder, como a gente sempre fala, se tornar apoiador, ajuda bastante a causa aqui. Certo, pessoal? Bom, queria começar primeiro, antes de mais nada, quero falar com você, torcedora do Palmeiras. Eu peço mil desculpas por não desejar Feliz Dia das Mulheres ontem. Foi um dia em que eu praticamente não dormi de segunda para terça, então eu acabei me atrapalhando com datas, esqueci completamente que era. Mas eu queria, de forma atrasada, mas ainda assim muito válido, desejar um feliz Dia das Mulheres para vocês e agradecer muito o quanto que vocês, mulheres, apoiam aqui o canal, o quanto que vocês participam. A gente sabe que tem bastante gente, bastante mulher que apoia a gente aqui, que é inscrita no canal e que participa muito aqui nos vídeos, nas lives do Massini, nos comentários. Então, para cada uma de vocês, muito obrigado por estarem no mundo do futebol, vencerem esses preconceitos, porque o futebol é para todos, é para homem e é para mulher, e esse espaço aqui também é de vocês. Então, muito obrigado. Inclusive, em homenagem ao Dia das Mulheres, o Massini fez um vídeo especial com a Alicia Klein ontem. Está aqui no canal, então, terminou de ver esse vídeo, já vai lá, já abre esse vídeo do Massini. Tá? Não é um vídeo muito longo, é um vídeo de 15 minutos, os 10 minutos com a Alicia Klein tradicionais, os 15 minutinhos ali no total, 14 minutos. É rapidinho, então você acabou a live aqui, acabou a transmissão aqui, acabou esse vídeo aqui, você já pula lá pro vídeo da Alicia Klein e assista, que vale a pena. Alicia Klein, uma profissional espetacular, um grande exemplo a ser seguido aí, não só pelas mulheres, mas também por muito homem, de comentarista, de uma jornalista imparcial e coerente com o que fala. Então, vão lá e vejam esse vídeo, deem like lá, então vale a pena acompanhar esses 10 minutinhos com a Alicia Klein, que são 10 minutos que valem ouro aqui nesse canal. Certo, pessoal? Bom, vamos seguir aqui, vamos começar falando um pouco do treinamento, tá? Fiquem ligados que hoje eu vou falar da questão do Pedro, tá? Vou falar sobre Pedro, situação dos jogadores da Ucrânia, tudo, mas mais para frente no vídeo. Tá? Vou dar uma de João Kleber aqui. Fique ligado que vocês vão ver o que tem de informação sobre esses jogadores. Então vamos lá, vamos começar falando do treinamento do Palmeiras de ontem. Tá? O Palmeiras fez atividades na academia de futebol a partir das 10 horas da manhã. E ao contrário do que costuma acontecer, os titulares de domingo não foram exatamente para um trabalho regenerativo apenas. Eles participaram de parte das atividades, mas de forma reduzida, de forma com carga abaixo dos demais jogadores, mas participaram das atividades. E as atividades foram divididas em duas partes. Na primeira, o elenco foi dividido em dois times e fizeram atividades técnicas, exercitando passes e marcação em campo reduzido. Na segunda parte, ataque e defesa foram divididos em partes diferentes do campo e fizeram atividades específicas, como finalizações, construção de jogadas, e na parte da defesa você cortar cruzamentos e treinar posicionamento em jogadas específicas também. O Palmeiras teve ontem o Patrick de Paula e o Gabriel Menino fazendo a transição no campo, então são dois jogadores que estão perto de retornar. Lembrando que o Patrick teve uma entorse leve no final de semana passado, antes do jogo contra o Guarani, e o Gabriel Menino já vem aí de um tempo maior de afastamento, já tem quase 2 semanas que ele está afastado, e ambos estão já na parte de transição da fisioterapia programado, porém ainda não estão treinando com o restante do elenco. Tá? Já o Luan continua fazendo seu tratamento de lesão na coxa esquerda, está dentro da academia fazendo trabalho de fisioterapia e fortalecimento, então ainda não tem data para voltar, ainda não está próximo do retorno. E isso daí levanta a dúvida se o Luan vai voltar a tempo de participar da fase decisiva do Campeonato Paulista, lembrando que é extremamente importante a presença dele, já que Gustavo Gomes e Kusevich podem ser convocados por suas seleções. Certo? Bom, vou mostrar um pouco aqui o vídeo do treinamento do Palmeiras e o Gustavo Scarpa também falou ali com o pessoal da TV Palmeiras.
Assim, de raciocinar, né? É muita estratégia, você tem que... como que eu posso dizer? Eu acho que no xadrez é assim, né? Se você conseguir ver mais jogadas, né, antes de executar, se você já conseguir prever algumas coisas, você está em vantagem. No cubo também, quando você avalia, você já sabe que se você mexer duas para cá, tal. É um negócio interessante, sim, é divertido pra caramba. Entramos em posse, vamos pôr número de toque. Eu acho que vai ser literalmente um campeonato à parte, né? Porque são 3 jogos seguidos contra 3 grandes equipes. E a gente sabe a pressão que a gente enfrenta tanto internamente quanto externamente, quando a gente joga clássico. E a gente sabe da importância disso, da dificuldade do jogo. E a gente vai fazer de tudo para vencer o máximo possível assim, de jogos. Muito bem, então a gente viu aí as imagens do treinamento do Palmeiras, o Gustavo Scarpa falando. E antes de dar sequência aqui ao programa, vamos falar um pouquinho sobre o nosso apoiador, o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que existe, certo? Você aponta para esse QR Code aqui, baixa o aplicativo ou clica no link da descrição, você vai ser encaminhado para a loja de aplicativos da mesma forma e você terá acesso a grandes notícias, a informações, a tudo que tem de bom e de importante acontecendo no futebol brasileiro e mundial, e principalmente com o Palmeiras. Você coloca lá o Palmeiras como time do coração, e aí você passa a receber tudo sobre o Verdão, notícias, informações, estatísticas, notificações em tempo real. Então amanhã vai estar rolando o jogo. Se você não puder assistir, tiver o OneFootball no seu celular, você vai ficar sabendo quando sai gol, quando sai lances importantes da partida, então vale a pena baixar. E se você tem o OneFootball, você vai ver a notícia que saiu agora há pouco, que a Justiça Suíça pediu a prisão do dono do PSG. Tá vendo como o OneFootball é espetacular? Imagina você já ficar sabendo com essa notícia de primeira mão, na palma da sua mão. Olha só que espetacular. Então, baixe o OneFootball, vale muito a pena, tá? Porque ele é o melhor amigo do torcedor apaixonado pelo futebol. Beleza? Bom, ontem também, antes do treinamento começar, ou depois, o Abel Ferreira reuniu os funcionários do Palmeiras e é espetacular como ele trata os funcionários do Verdão, como ele tem uma sintonia muito legal. E ele distribuiu os livros que foram feitos por ele e pela comissão técnica, né, para os funcionários do Palmeiras, livros autografados, era uma sessão de autógrafo lá. Então, foi muito legal a atitude e eu tenho aqui as imagens e a fala dele. Eu vou colocar aqui para vocês e a gente comenta um pouquinho o quanto que o Abel faz um trabalho legal nesse sentido lá. Está muito para o Natal, mas a equipe técnica resolveu presentear todos vocês com o nosso livro.
e quero que vocês saibam, porque faço questão que saibam, este é um livro que, para além de retratar as nossas experiências partilhadas com vocês dentro do Palmeiras, é um livro também solidário. Ou seja, toda a renda, toda a receita deste livro, a nossa equipe técnica vai doá-la a 2 instituições. Uma é o Instituto Ayrton Senna e a outra é a ONG de Bem Amigos. Okay? Tem sido pouco divulgado isto, mas eu faço questão que as pessoas que saibam que um dos nossos propósitos de vida é ajudar o próximo, é ajudar os outros, e um dos propósitos deste livro é exatamente esse, ou esses 2, partilhar as nossas experiências que as partilhamos diariamente com vocês, e nós aproveitamos este momento para vos oferecer a cada um de vocês um livro, e a outra parte é as receitas deste livro têm uma direção muito virada para ajudar quem mais precisa. E não tenho muito mais nada a dizer-vos, a não ser muito obrigado pela vossa dedicação, muito obrigado pelo vosso trabalho. Eu acho que mais do que nunca nós aqui dentro comunhamos do mesmo pensamento, somos uma família não de sangue, mas somos uma família de trabalho. E isso depois reflete-se em tudo aquilo que tem sido as nossas conquistas, as nossas alegrias e também as nossas tristezas, não é? Porque a vida não é feita só de conquistas e de coisas boas, também é feita de dificuldades. Portanto, mais uma vez, quando eu cheguei e reuni todo mundo para dizer que contava com a vossa ajuda para me integrarem na vossa família, a segunda vez fizeram vocês uma surpresa também no mesmo local, quando fizemos 1 ano de trabalho juntos, e agora a terceira vez é retribuir a todos vocês o vosso carinho com o nosso livro. Tá? Muito obrigado a todos. Então a gente vê aí o Abel, como ele lida com os funcionários do Palmeiras. É uma coisa ímpar, assim. Obviamente que a gente tem pouco acesso a como acontece essa relação entre treinadores e funcionários do clube, mas ainda assim é muito legal ver como o Abel ele valoriza demais todos os funcionários. Então, como ele falou quando ele chegou, ele reuniu os funcionários e falou: vou precisar de todos vocês. Vale lembrar que a relação entre Palmeiras e funcionários ela é muito boa. Então a gente vê quando o clube saiu para a final contra o Santos para viajar para o Rio de Janeiro, os funcionários fazendo um corredor para incentivar o time. Então, assim, existe uma sintonia que o Abel trouxe para dentro do clube, de que todos estão juntos, todos fazem parte do mesmo objetivo, do mesmo clube, de tudo, e todos são uma família, que é incrível, né? Tipo, a mentalidade do todos somos um, ela não é só ali da boca para fora, ela não é só aquela coisa de você ficar mostrando para Deus e o mundo, olha só como nós somos, e lá dentro não é assim. Acho que, na verdade, é uma coisa até que transparece do Palmeiras né, de dentro para fora. O Abel, quando ele fala todos somos um, ele ainda assim não consegue mostrar exatamente o quanto que isso realmente é verdade. Então a gente viu na entrevista do Danilo com o Massini, que há uma admiração dos jogadores e um trabalho da comissão técnica para fazer um ambiente dos jogadores ser muito bom. O ambiente dentro do clube, dos funcionários, com a comissão técnica, os jogadores, também é muito bom. E isso daí cria um ambiente super favorável dentro do Palmeiras para que a equipe continue conquistando títulos, a equipe continue sendo protagonista nos campeonatos que disputa. Então, eu acredito muito assim que eu falo isso todo dia, e eu sei que tem um pessoal que chama a gente de passar pano do Abel, né, fica enfeitiçados por ele e tal. É um direito de todo mundo pensar isso, né? Mas quando eu falo, todo dia eu repito isso daqui, que o Abel pode até não ter trazido nada de novo para dentro do campo, inovações táticas, de jogadas, de ideia de jogo,
até aceito esse argumento. Mas falar que ele não revolucionou nada, que ele não trouxe absolutamente nada de novo para o futebol brasileiro, aí eu já acho muito. Dentro do campo, posso até concordar. Apesar de achar que ele tem uma coisa de pensar o jogo, de diversas fases do jogo, de ter variações, pelo menos 3, 4 variações táticas dentro da mesma partida com o mesmo grupo de jogadores, sem precisar ficar mexendo, fazendo substituição, isso daí já é uma coisa que não é tão comum de se ver, mas até aceito que falem, não, mas alguém já fez, tá? Agora, esse cuidado de você reunir todo o grupo, todo um clube, fazer todo mundo virar e apontar na mesma direção, isso daí para mim é muito difícil a gente ver no Brasil, tá? Uma sintonia entre comissão técnica, jogadores, direção, elenco, desculpa, funcionários, é absurdo, é algo espetacular, né? E além disso, sim, quem quiser conhecer um pouquinho do que tá do Abel Ferreira, do trabalho dele, compra o livro. Porque, olha, o Marada fez a análise do livro, e é uma análise espetacular, tá? Eu já li a reportagem, a análise que ele fez, e é espetacular. Eu já estava ansioso para ler. Eu vou receber esse livro. A previsão é que eu receba na próxima terça-feira, dia 15. E eu queria que já chegasse logo, porque estou ansioso demais para ler esse livro. E depois de ler a análise do Marado, fiquei mais ansioso ainda. Então, se você não leu, vai lá. Eu vou tentar colocar aqui fixar no comentário o link para acessar a análise, tá? Não sei se vai ser possível, mas quem não for, vai lá na página do UOL, vai lá no Twitter do Marada, @Diego Marada, desce um pouquinho, que está lá no começo do dia de ontem, o link para você acessar a análise que ele fez. Vale muito a pena, tá? Bom, falamos bastante de Abel Ferreira, falamos muito do trabalho que ele vem fazendo. O Palmeiras tem agora uma sequência de clássicos aí pela frente, né? Como o Scarpa falou, é um campeonato à parte. E é a primeira vez que isso vai acontecer em 21 anos do Palmeiras enfrentar os seus 3 rivais da capital, os 3 rivais aqui do estado em sequência, né? Algo que não acontecia desde outubro de 2021, quando o Palmeiras enfrentou nessa ordem: Corinthians, São Paulo e Santos. E naquele era o Campeonato Brasileiro, e naquele campeonato o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 4-2, mas venceu São Paulo por 1-0 e o Santos por 2-1. Então, a última vez que aconteceu foi uma passagem até positiva pelo Palmeiras, e agora tem aí o clássico contra o São Paulo pela frente, né? Um clássico que vale bastante para o Palmeiras, não só pela rivalidade em si, mas pensando em Campeonato Paulista, que, como eu insisto todo dia, não é prioridade. As pessoas entendem quando eu falo não é prioridade que o Palmeiras não quer ganhar. O Palmeiras quer ganhar. A questão é assim: se não ganhar, não tem problema, não vai cair Abel Ferreira, não vai ter pressão, a diretoria não vai cogitar mandar o Abel Ferreira embora, os jogadores não vão sofrer uma bronca muito grande, a não ser que seja uma goleada para um rival, mas dificilmente o Palmeiras vai ter qualquer turbulência, pelo menos da parte da diretoria para a comissão técnica, por conta do Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras está jogando a sério o Campeonato Paulista, é só você ver a campanha que o Palmeiras vem fazendo, não é a campanha de time que está deixando de lado um campeonato, né? E o Palmeiras, então, com esse jogo contra o São Paulo, pode conseguir garantir a classificação para a próxima fase, matematicamente. O Palmeiras está com a classificação muito bem encaminhada, certo? O Palmeiras pode garantir a primeira colocação no seu grupo com uma vitória, então a vitória garante já a classificação para a próxima fase como primeiro colocado, e ainda pode dar um passo gigantesco para garantir a primeira colocação geral do Campeonato Paulista, o que garantiria aí pelo menos daria uma boa chance do Palmeiras decidir o campeonato em casa, caso chegue na final, e principalmente jogar a semifinal dentro do Allianz Parque, que é algo bastante importante. Então, o Palmeiras está aí com uma importância muito grande nesse clássico, nesse jogo contra o São Paulo. E o Palmeiras conta muito com o Dudu. Dudu tem sido um jogador aí do Palmeiras muito importante, já não é de agora. Eu, particularmente, acho que desde a chegada do Abel, o Dudu cresceu, ele se tornou ainda mais importante para o Palmeiras, porque agora ele tem um comprometimento tático, que pode não ser aquele comprometimento 100% perfeito, maravilhoso, mas ele ajuda muito mais o time do que ele ajudava antes de ir lá para o Al do Rail.
Então, assim, é um jogador que vem melhorando, vem evoluindo ainda mais. E se era, né? A gente já tinha a imagem do Dudu sendo um grande craque, um grande jogador, e ele continua evoluindo, continua se tornando ainda mais importante. Para mim, vive um momento espetacular. E os números comprovam isso, né? O Dudu é o líder do Palmeiras em dribles no Campeonato Paulista. Ele já fez 11 dribles em 5 jogos, que dá uma média de 2,20 dribles por partida. Então, é um jogador que faz a diferença, é um jogador que pega a bola, parte para cima das defesas adversárias, cria jogadas, cria chances de gol, vem fazendo os gols, né? Ele tem 2 gols na temporada, é um dos artilheiros do Palmeiras nessa temporada. Então, é um jogador extremamente importante dentro do Palmeiras e deve ser um dos jogadores que o Palmeiras vai contar muito e vai explorar bastante aí nessa partida contra o São Paulo e nessa sequência aí de jogos contra Santos e Corinthians. Lembrando que contra o Santos, o Palmeiras pode, inclusive, jogar com um time misto, um time alternativo, uma vez que os jogos contra Corinthians e São Paulo, nesse momento, eles têm até um peso maior por conta da classificação geral do Campeonato Paulista. Então, talvez aí domingo o Palmeiras jogue com um time mais alternativo, mas vamos ver. Nessa partida contra o São Paulo vai com força máxima, com certeza. Outro jogador que vem se destacando bastante é o volante Danilo, né? Ele tem sido bastante elogiado por todo mundo aqui no Brasil, e principalmente pelos palmeirenses. Os palmeirenses estão encantados com as atuações do Danilo. E ele falou ontem com o pessoal do Globo Esporte e deu algumas respostas, né? Lembrando que o Danilo também falou com o Paulo Massini aqui no canal, um vídeo curtinho, mas está lá, segunda-feira a gente subiu esse vídeo. Se você ainda não viu, corre lá, vai ver essa entrevista aí. Mas nessa com o Globo Esporte ele falou sobre algumas questões, como, por exemplo, a questão de transferência para a Europa, né? O Danilo é um jogador que fala que está bem cotado aí no mercado internacional, tem chamado a atenção de muita gente, e deve receber propostas aí na metade do ano. O Palmeiras vai fazer um jogo duro, só quer vender o jogador se por uma proposta que seja muito boa para o clube, e está certo, sabe? O Palmeiras tem que também valorizar esse ativo. O Danilo é um jogador diferenciado e ele vem sendo bem elogiado, e ele fala que ele está focado em jogar pelo Palmeiras, não está preocupado com transferência. Ele deve deixar claro que sobre mercado, ele deixa claro que a questão é para Palmeiras e os empresários dele. Ele só quer receber a proposta depois que o Palmeiras aceitar, e se a proposta for muito boa para ele. Então, os empresários aí estão responsáveis por trazer apenas a proposta certa, porque o foco dele é jogar pelo Palmeiras e não ficar preocupado para onde ele vai a partir da metade do ano, se é que ele vai sair do Palmeiras, né? Outra coisa que o Danilo fala é da importância do Abel na carreira dele, e como o Palmeiras vem levando a sério todos os torneios, até reforçando aquilo que eu falei, não é porque não é uma prioridade o Campeonato Paulista que o Palmeiras não está levando a sério. Então o Danilo até comenta que a mentalidade do Abel é fazer com que o elenco entenda, encare todo o jogo como uma final. Então que o Palmeiras, por isso que vem se dando muito bem no Paulista e está disputando o Paulista com o objetivo de ganhar. Então não entendam errado quando eu falo que não é prioridade, hein, gente? É só porque não é a grande prioridade. E o Danilo também falou sobre questão de seleção, né? Ele fala que não depende dele, que ele obviamente sonha, ele obviamente quer, mas que ele sabe que quando for a hora certa, a oportunidade vai chegar. E pode ser que chegue já nessa próxima sexta-feira, né? Sexta-feira agora, sai a convocação para os jogos agora no final de março, lembrando que são jogos que vão desfalcar o Palmeiras, tá? Na fase final do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve ser a equipe com mais jogadores fora para disputar as eliminatórias, então é complicado, né? E a convocação vai sair na sexta-feira às 11 horas da manhã. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui no canal, mas vamos tentar, vou fazer algum esforço para que vocês fiquem sabendo quais jogadores do Palmeiras foram convocados pelo Tite. Tendência é que o Everton seja convocado, e além dele existe a possibilidade do Danilo ou do Rafael Veiga. Acho muito difícil o Tite convocar os dois, tanto o Veiga como o Danilo, mas pode ser que um desses nomes apareça aí. Então é mais um desafio que o Palmeiras terá aí no Campeonato Paulista. Então vamos torcer para que o melhor seja feito. Eu não vou falar vamos torcer para que o jogador não seja convocado, que também é um sonho do jogador, mas vamos torcer para que o Tite tenha bom senso, né? Bom,
Quem já é certeza de desfalque, ao menos por enquanto, né? Ainda tem que ver se o Palmeiras não vai pedir a dispensa dele, mas é o jogador Giovani. Tanto ele como o goleiro Kaique foram convocados pela seleção sub-20 para os amistosos que vão acontecer entre os dias 21 de março e 29 de março em Salvador. Então, o Palmeiras aí tem dois desfalques já, dois jogadores convocados para a seleção sub-20, entre eles o atacante Giovani, que então é mais um desfalque aí para a fase final do Campeonato Paulista, mais um jogador que deve retornar apenas para uma eventual final. E seria até uma chance interessante para o Giovani, principalmente na partida das quartas de final, ter alguns minutos, poder jogar, poder se destacar, e não vai ter essa oportunidade uma vez que foi convocado para a seleção sub-20, né? Então a gente tem aí já dois jogadores convocados e pode ter mais aí. Lembrando que pelas seleções sul-americanas, o Kusevich, o Kusevich pela chilena, Gustavo Gomes pela paraguaia e o Piquerez pela uruguaia podem ser convocados também para essa fase, para essa rodada final, né? A rodada decisiva aí das eliminatórias sul-americanas, e desfocarem o Palmeiras na fase final do Paulista, certo? Bom, sequência do Palmeiras que então começa com São Paulo, passa pelo Santos domingo, e os ingressos para a partida contra o Santos já estão disponíveis até para quem não é torcedor avante. Até amanhã dessa quarta-feira, 11.200 ingressos já tinham sido vendidos. Então aí quem quiser estar presente no Allianz Parque no domingo já pode ir lá e comprar seu ingresso, já está disponível. E a boa notícia também é que o governo do estado planeja a liberação aí de 100% da capacidade do público. Ainda não tem uma data definida para quando vai ser, isso daí vai ser anunciado logo menos, né? Agora na hora do almoço terá uma coletiva do governo do estado e deve ser anunciado aí a liberação de 100% da capacidade dos estados. Também deve ser anunciado a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos, né? Então, em ruas, em comércios abertos e tudo mais, pode ser que seja liberado aí as máscaras. Vamos esperar para ver o que vai ser anunciado, mas ainda não tem uma data a partir de quando. Há uma expectativa de que já no jogo contra o Corinthians o Palmeiras possa ter público total, mas vamos aguardar para ver se o Dória vai liberar imediatamente já o 100%, ou se vai ter uma data a partir da qual o público poderá retornar ao estádio, né, com 100% de sua capacidade. O que é certo, para a fase final do Paulista, a tendência é que todos os estádios estejam com lotação máxima permitida. Bom, vamos seguir aqui, vamos falar um pouco agora sobre a grande notícia, a grande repercussão aí dessa terça-feira à noite, quando foi divulgado que o Palmeiras ofereceu 110 milhões mais 2 jogadores pelo jogador Pedro do Flamengo, né? Esses 110 milhões por 80% dos direitos econômicos, e não ficou claro quais são os dois jogadores oferecidos, mas especula-se que o Gabriel Menino esteja entre eles. Eu vi essa informação mais de um lugar. E obviamente que o Flamengo recusou, o Flamengo que teve ontem a sua multa, lá, a questão judicial envolvendo o Flamengo e Banco Central, reduziu a multa, o valor a ser penhorado, lá de 127 milhões para apenas 10 milhões de reais. Então, o Flamengo que tem essa questão aí para resolver, mas não é tão urgente. E o Flamengo recusou essa proposta do Palmeiras pelo atacante Pedro. E, na sequência, né, informação até divulgada pelo Marcelo Razan lá do UOL, o Flamengo fez uma contraproposta pedindo 138 milhões de reais, mais Patrick de Paula e Gabriel Menino, para liberar o jogador Pedro. Eu acho que o Palmeiras com Patrick de Paula não vai... o Patrick de Paula não deve ser envolvido nessa negociação. Eu não tenho confirmação de que o Gabriel Menino estava entre os nomes cogitados, mas eu vi alguns lugares aí garantido que estava. Mas, de qualquer forma, é uma contraproposta do Flamengo bastante ousada de pedir Patrick de Paula e Gabriel Menino mais 138 milhões de reais. Mas, de qualquer forma, aí, hoje o Palmeiras sabe que existe uma possibilidade, sim, de contratar o centroavante Pedro. Vai chegar nesses valores? Não sei. Acho que não. Mas aí é um feeling meu. Tá? De qualquer forma, a assistência do Palmeiras para contratar o Pedro deve também ter alguma coisa, deve ter um apoio ainda por parte da... Isso não é informação, tá? Isso é só uma especulação.
Vou até reformular a frase. Eu acredito que o staff do Pedro pode estar tentando conversar com o Flamengo para a liberação, porque o Pedro tem expectativa de jogar uma Copa do Mundo e sabe que no Flamengo, sendo apenas sombra do Gabigol, ele não deve ter essas oportunidades, não deve chamar tanto a atenção do Tite. Então, deve ter sim alguma forma de pressão, alguma conversa do staff do Pedro com o Flamengo para tentar a liberação, e até eu entendo que é por esse motivo que o Flamengo até deu uma resposta para o Palmeiras, uma resposta ousada, pedindo 138 milhões de reais, mais Patrick de Paula e Gabriel Menino. Tá? Eu acredito que seja por esse motivo. Mas isso aqui é tudo feeling, tudo especulação. Eu não tenho informação, então, mas eu acredito que existe mais chance desse negócio ter uma sequência agora do que tinha nas semanas anteriores, principalmente porque agora hoje tem um preço. Então vamos ver se o Palmeiras vai tentar baixar esse preço, vai tentar negociar os jogadores, se não vai. Mas de qualquer forma aí existe essa conversa rolando. O Palmeiras não deve desistir nesse momento. O Palmeiras deve continuar tentando a contratação, tá? Isso já é uma informação que já vem aí de alguns portais falando que o Palmeiras deve continuar. O Palmeiras também monitora a situação. Ontem, até num dos comentários no vídeo do jornal de ontem, foi falado que a gente aqui no canal não falou da questão da janela dos jogadores da Ucrânia e da Rússia. Eu até comentei aqui, não trouxe informação completa, é verdade, mas eu trouxe um resumo do que está acontecendo, e hoje eu vou trazer a informação completa. A FIFA liberou para que jogadores que atuem na Ucrânia e na Rússia suspendam contratos se desejarem, por conta dessa questão desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Porém, até amanhã, quinta-feira, os clubes devem procurar primeiro, os clubes interessados devem procurar os clubes pelos quais os jogadores pertencem para tentar uma negociação. Caso não cheguem a um acordo, os jogadores podem, a partir de quinta-feira, suspender seus contratos e assinarem contratos com outras equipes até junho desse ano. E esse é o principal ponto que levanta dúvidas sobre o que vai acontecer. Por quê? Vamos lá. Até junho desse ano, o Palmeiras vai... Situação do Palmeiras, tá? Disputa a fase final do Paulista, disputa a fase de grupos da Libertadores e as duas primeiras, e a terceira fase e a oitava de final da Copa do Brasil e o começo do Campeonato Brasileiro. E depois perde o jogador. Não há garantia da FIFA de que isso vai ser prorrogado por mais tempo e não há garantia de que o Palmeiras vai conseguir posteriormente negociar com os clubes ucranianos e eventualmente russos. A situação da Rússia é um pouco mais complicada de liberação, mas a Ucrânia é mais simples nesse momento. Não há garantia que os clubes ucranianos vão topar negociar uma renovação do empréstimo até o final da temporada. Então não é uma situação tão simples, é uma situação que envolve sim a comissão técnica do Palmeiras, a decisão de tentar trazer e de se trouxer sem envolver, sem gastar dinheiro, né, sem pagar os clubes ucranianos por um eventual empréstimo ou até uma negociação em definitivo, o Palmeiras pode perder o jogador na metade do ano. Então ter apenas por 3 meses esses atletas. Se o conflito continuar por mais tempo, pode ser que a FIFA libere por mais tempo essa suspensão de contrato, e aí o Palmeiras e os clubes brasileiros interessados, os clubes europeus interessados, possam estender esses vínculos por mais tempo. Então, é uma aposta, se você não negociar com os jogadores, com os clubes aos quais os jogadores pertencem hoje, é uma aposta de você perder o jogador na metade do ano, tá? E lembrando, foi bem lembrado ontem, que há uma restrição, a FIFA colocou uma restrição de que os clubes podem registrar apenas 2 jogadores com essas características, vindo da Ucrânia e da Rússia. 2 jogadores com contratos suspensos nesses países. Então, é óbvio que o Palmeiras monitora a situação dos jogadores. O mais perto nesse momento parece ser o atacante Fernando, que foi revelado pelo Palmeiras. Ele tem 23 anos, contrato até metade de 2024, é jogador do Shakhtar Donetsk e é da região até um pouco mais complicada, é uma das regiões que gerou um conflito, né, entre a Ucrânia e Rússia. Então pode ser que o Fernando consiga ficar mais tempo, lembrando até que a Rússia pede para suspender os conflitos, suspender os ataques, eles pedem para que a Ucrânia e a ONU, a OTAN, todo mundo reconheça Donetsk como uma região independente da Ucrânia. Então tem toda essa questão aí jurídica que vai envolver o clube ucraniano, hoje ucraniano, nos próximos meses. Então talvez que os jogadores do Shakhtar sejam os jogadores que tenham uma situação um pouco mais
favorável ao Palmeiras, aos clubes brasileiros. Então, o Fernando é um desses jogadores que o Palmeiras monitora. E até amanhã a negociação tem que acontecer diretamente com o clube. Depois disso, a negociação passa a ser feita direto com o atleta pode suspender o contrato com o clube ucraniano e aí estará livre para assinar até junho desse ano com o Palmeiras. Então, vamos aguardar, como eu falei ontem, isso eu vou repetir, nos próximos dias nós podemos ter aí novidades, nós podemos ter mais informações, principalmente a partir de amanhã, quinta-feira, certo? Então, o Palmeiras está de olho no mercado, tentando a contratação do Pedro, de olho aí nos jogadores ucranianos, especialmente no Fernando. Então, são clubes que são jogadores que estão no radar aí do Palmeiras para a sequência da temporada. Tá? Bom, seguindo aqui, eu vou falar agora um pouquinho das competições que tiveram jogos ontem. Peço que vocês continuem aí acompanhando o vídeo, tá? Eu sei que eu não vou falar agora diretamente de Palmeiras nesse primeiro momento, mas ontem tivemos 2 jogos pela Copa do Brasil, entre Figueirense e Cuiabá, time de Série A, e o jogo terminou empatado por 2-2, o Cuiabá se classificou nos pênaltis, e o Santos sofreu demais para jogar contra o Fluminense do Piauí, equipe que é novata em torneios da CBF, empatou com o Santos 1-1, estava ganhando até finalzinho, ali até os 35 do segundo tempo, estava com o jogador a mais e acabou cedendo empate com o gol do Ricardo Goulart. O Santos empatou e levou a partida para os pênaltis, e nos pênaltis ganhou por 5-4, mas sofreu demais para enfrentar uma equipe da Série D. Então o Santos é um time que vem numa situação complicada, vem aí brigando contra o rebaixamento do Campeonato Paulista pelo 2º ano consecutivo, e é o rival do Palmeiras aí no próximo domingo. Então o Santos vem num momento que não é muito bom para a equipe do Litoral. O Palmeiras que entra na terceira fase, na próxima fase já da Copa do Brasil, e o sorteio a princípio vai acontecer dia 25, né? A informação foi dada ontem lá pelo pessoal do Sport TV, mas pode ser que seja em outra data. Por quê? Porque ontem a Conmebol anunciou a data do sorteio da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores, será também no dia 25 de março, ao meio-dia. Então, ao meio-dia começa, primeiro vai ser o sorteio da Copa Sul-Americana, e lá para 1h, 1 e pouco, deve começar o sorteio da Libertadores, da fase de grupo da Libertadores, certo? E, lembrando que o Palmeiras está no grupo A, por ter sido campeão da última edição, o Palmeiras já entra direto no grupo A. Isso, por que o Palmeiras já entra direto no grupo A? Porque as primeiras equipes sorteadas vão para o grupo A, e aumenta a chance do Palmeiras pegar adversários mais tranquilos, né? Lembrando que a Libertadores ontem teve já jogo pela terceira fase da pré-Libertadores, a fase que define as 4 equipes que vão para o pote 4 da Libertadores, e o América Mineiro empatou em casa contra o Barcelona de Guayaquil, e então o América Mineiro mais uma vez não consegue aproveitar o fator casa, vai ter que decidir no campo adversário a classificação. Lembrando que contra o Guarani do Paraguai eles perderam por 1-0 e conseguiram nos pênaltis reverter lá no Defensores del Chaco. Agora eles vão jogá-lo no Monumental de Barcelona, estádio onde será a final dessa edição da Libertadores. Então o América Mineiro terá que ganhar do Barcelona lá. Lembrando que não tem mais regra do gol fora de casa, tá? Hoje tem 2 partidas pela terceira fase da pré-Libertadores. O Fluminense recebe no Engenhão o Olímpia, e o Everton de Chile vai receber às 7h15 da noite, o jogo do Fluminense às 9h30. Às 7h15 da noite, o Everton do Chile recebe o Estudiantes. Amanhã tem Universidade do Quito e The Strongest às 8h30, às 9h30 da noite, lá no Olímpico Atahualpa, certo? Lá em Quito. E os jogos de volta serão na semana que vem. Vou até passar para vocês aqui os potes da Libertadores, tá? O Palmeiras está no pote 1, vai direto para o grupo A. No pote 1 também tem River, Boca, Flamengo, Nacional e Peñarol do Uruguai. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, agora entra na fase no pote 1 também. Pote 2 tem Cerro Porteño, Libertad do Paraguai, Independente del Valle do Equador, Universidade Católica do Chile, Emelec do Equador, Corinthians, Colo-Colo do Chile e o Vélez Sarsfield. Pote 3, Sport Cristal, Deportivo Cali que foi adversário do Palmeiras na final de 99, então podemos ter um Deportivo Cali no grupo do Palmeiras revivendo, reeditando aquela final. Red Bull Bragantino, Deportivo Táchira da Venezuela, Alianza Lima do Peru, Deportes Tolima, Corinthians, lembra bem desse time, né? Colón da Argentina e Caracas. E no pote 4, Always Ready da Bolívia, Talleres Argentina, Independiente Petroleiro da Bolívia,
Fortaleza e as 4 equipes que vão sair da pré-Libertadores. Então aí a gente está vendo já os potes da Libertadores tomando formas e os grupos também da Libertadores próximos aí de serem definidos. Palmeiras que defende o tricampeonato, defende o título, vai em busca do tricampeonato seguido, quarto título do Verdão e quem sabe se tornar o maior campeão brasileiro da Taça Libertadores. Bom, vou já finalizando aqui, então agradecendo a presença de vocês. Lembrando que amanhã, 11h30, tem novamente Jornal do Meio-Dia comigo, Rodrigo Menezes, aqui. A gente vai comentar a provável escalação, os treinamentos. Hoje o Palmeiras treinou, né? Deve estar finalizando os treinamentos agora. Então eu trago as informações desse treinamento, trago uma possível escalação. Lembrando que o Palmeiras deve ir com força máxima. O único desfalque ser o zagueiro Luan, que segue lesionado. Então a gente vai repercutir um pouquinho o que vai ter na partida, vai repercutir as notícias de hoje, informações, tá? Então fiquem ligados que amanhã no Jornal do Meio-Dia a gente vai falar bastante de Palmeiras e São Paulo. Além disso, amanhã tem as lives de pré-jogo, intervalo e pós-jogo lá com o Paulo Massini, repercutindo tudo sobre o Clássico. Então vale a pena, Palmeiras entra em campo brigando pela sua classificação e o canal do Paulo Massini estará atento a toda essa cobertura, certo? Galera, deixou o like no vídeo? Não vacila não, deixa o like aí, vamos fazer esse vídeo bombar. Compartilhem com seus amigos esse vídeo, compartilhe o canal com seus amigos palmeirenses, tá? Temos 27.800 inscritos, mas podemos ter muito mais. A mídia palmeirense, aliás, passamos 27.900. A mídia palmeirense depende demais, a mídia alternativa depende demais do apoio de vocês. Somos nós que vamos falar bastante de Palmeiras, somos nós que vamos trazer as melhores informações sobre o Palmeiras, as grandes notícias e manter vocês informados sobre tudo. Porque às vezes pipoca uma notícia num lugar que não pipoca em outro e tal, e aqui no canal do Paulo Massini e nas demais mídias palmeirenses vocês ficam sabendo de tudo. Aqui no canal do Paulo Massini a gente faz um trabalho jornalístico para manter vocês todos muito bem informados sobre o Palmeiras, então ajuda bastante você se inscrever no canal e você compartilhar com seus amigos. Além disso, ative o sininho, tá? Você vai receber notificações sempre que um vídeo novo sair. Então, saiu o vídeo da Alicia Klein ontem à noite, você vai receber a notificação e vai poder assistir. Saiu o vídeo de cortes ontem no final da tarde, sobre a entrevista com o Dr. Everaldo, diretor de marketing do Palmeiras. Você receberia a notificação para assistir esses cortes, essa reportagem, essa entrevista. Certo? Então, ative o sininho para você receber todo esse conteúdo. E, como eu sempre falo, a gente conta muito com o apoio de vocês se inscrevendo, mas quem puder dar um pouco a mais e se tornar apoiador do canal, investindo dinheiro no canal, no link aqui embaixo, tem na descrição aqui embaixo o link para você se tornar apoiador do canal e você pode participar das lives com o Paulo Massini, nas lives dos apoiadores que acontecem toda semana aqui no canal. Beleza? Galera, muito obrigado. Quem tiver dúvidas, quem tiver comentários importantes, deixa aí no comentário para a gente. Eu leio todos os dias, tento aprender e evoluir cada dia mais, com também o feedback de vocês. E vamos seguindo fazendo o trabalho aqui, tentando trazer o melhor do Palmeiras para todos vocês. Certo? Muito obrigado pela audiência, de coração. Novamente, mulheres do canal do Paulo Massini, é ano de TCC desse jovem jornalista aqui, então minha cabeça está a mil, mas novamente mil desculpas e um desejo de que vocês sejam reconhecidas e tenham mais espaço cada dia mais no futebol e que vocês saibam que vocês aqui no canal do Paulo Massini, vocês são extremamente importantes, extremamente valorizadas. Nós contamos muito com a audiência, o apoio e a participação de vocês, beleza? Obrigado de coração a todas vocês mulheres e a todos vocês que acompanham o canal. Um grande abraço e até amanhã.